Biotina funciona, não é só moda, porque está sendo vendida na farmácia como uma suplementação cosmética para tratar cabelo e unha em altas doses e como se isso fosse um tratamento dermatológico padrão. Tem doença no cabelo e na unha, tem que tomar biotina. Na verdade, biotina não é moda, mas também não é milagre. Eu vou te falar aqui nesse vídeo o que a ciência mostra sobre isso. Eu sou a Nara Negrete, eu sou médica dermatologista, especialista nas doenças do couro cabeludo e eu vou te contar quando que a biotina realmente funciona. Ou quando ela é um suplemento cosmético totalmente dispensável, sem comprovação nenhuma de eficácia. Então, primeiro de tudo, eu vou contar para vocês quem é a biotina. A biotina, ela é uma enzima do complexo B. Uma enzima do complexo B. Ela é a B7. Ela também é chamada de vitamina H. A biotina, a função dela é ser um cofator enzimático. Nara, o que é isso? Eu preciso de biotina ligada à lisina, que é um aminoácido. Eu preciso da vitamina, que é totalmente hidrossolúvel, solúvel na água. Preciso da biotina, vitamina B7, ligada a um aminoácido lisina, para que algumas reações no nosso organismo, reações vitais no nosso metabolismo aconteçam. Então, eu preciso da biotina ligada com a lisina para que outras enzimas funcionem no nosso metabolismo. Eu vou te explicar isso aí de uma forma muito fácil. Quais são essas etapas do metabolismo que são tão importantes para a gente que a biotina funciona como um ativador de enzima? Por exemplo, para a gliconeogênese, fazer glicose dos nossos metabolismos, do nosso corpo, fazer glicose, que é a nossa fonte de energia. Então, a biotina participa da formação de glicose. Quer ver outra coisa? A biotina participa do metabolismo dos lipídios, dos ácidos graxos, das gorduras do nosso organismo. A biotina participa do metabolismo dos aminoácidos, das proteínas. Então, a biotina ela é essencial como cofator, ou seja, como um ativador de enzima para gerenciar todo o nosso metabolismo vital. Biotina ligada à lisina. Porque se não tiver ligada à lisina, as enzimas não funcionam. Então, aí a gente já tem um problema. Quando a biotina não está ligada com a lisina. Então, aí a gente já tem problemas no nosso metabolismo, entendeu? E da onde que saiu esse negócio de que tomar biotina é bom pro cabelo? A biotina, eu vou falar para vocês que ela é uma vitamina que ela é ligada indiretamente à produção de queratina do nosso cabelo. Por isso que a deficiência da biotina, quando isso acontece, a pessoa tem fragilidade capilar ou ela tem alopécia. Não só do cabelo, mas de todos os fios. Aí, a indústria extrapola o uso da biotina para tratar doenças onde tem deficiência de biotina em quadros onde eu tenho indivíduos com outras doenças exclusivas do couro cabeludo e com um nível de biotina normal. Como se você, tomando a mais, vou tomar mais uma biotina para ver se meu cabelo melhora. Não, porque se você tem uma ingesta adequada de biotina, se você tem uma reciclagem, um nível de biotina do sangue mínimo adequado, todo o seu metabolismo está correto. Então, você não precisa tomar mais. O pelo não vai crescer mais porque você tomou a biotina. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o que a gente tem de evidência? Quando eu falo, vocês ficam ouvindo assim, evidência, literatura. Na nossa época, a gente ia lá na biblioteca e via todas as enciclopédias e ia estudar para as provas por meio dos livros. Hoje, a gente tem todos os livros online. A gente tem todas as revistas online, as publicações online, para que a gente consiga conversar com pesquisadores e cientistas do mundo inteiro. Mas não é qualquer coisa que é publicada que a gente deve levar em consideração quando a gente vai tratar alguma doença, quando a gente fala de tratamento de doenças, quando a gente precisa entender as doenças. Eu tô falando isso de uma maneira geral na medicina. Então, quando eu falo para vocês de evidência, de literatura, e a gente fala, por exemplo, disso trazendo para o contexto da biotina com ação no cabelo e nas unhas, fazendo uma revisão, em 2017, fizeram uma revisão em toda a literatura, tudo que tinha falando de biotina e unha e cabelo, fizeram isso e só acharam 18 casos publicados. 18 casos publicados falando que biotina mostrava algum benefício no cabelo e nas unhas. Mas quando você vai pegar esses 18 casos, um por um, essas pessoas desses casos, elas tinham algum problema de base que o cabelo nascia com fragilidade, que tinha
alopécia, no caso. Então, é uma doença de base justificando a deficiência da biotina. Então, esses 18 casos, não é que a biotina ela tem um efeito benéfico. Ela teve, mas é porque essas pessoas, esses 18 casos, elas tinham uma doença de base que justificava a deficiência da biotina. E elas tinham o cabelo frágil, elas tinham queda de cabelo e melhorou com o uso da biotina, mas é porque a pessoa tinha deficiência da biotina, gente. Então, assim, se a pessoa tem deficiência da biotina e ela toma biotina, pô, vai melhorar. Então, o que a gente tem de evidência, 18 casos. Gente, 18 casos não me mostrou nada, não mudou nada na minha vida. Não tá falando que eu tenho que dar biotina para quem tem alopecia androgenética, alopecia areata. Porque são contextos em que eu não tenho deficiência da biotina. Eu já vou te contar quando que você vai ter deficiência de biotina, calma aí. Então, são estudos, são relatos de caso, são estudos que são pequenos, eles não têm comparadores, não têm grupo controle. Entendeu? Não são estudos, são ensaios clínicos randomizados, multicêntricos, sabe? Para que a gente consiga dar valor ao que realmente tem na literatura. Então, o que eu tenho que falar para vocês? Eu começo falando agora da deficiência verdadeira da biotina. A biotinidase. A biotinidase não surta por causa dos nomes. Ela é uma enzima que tem a única função que é reciclar biotina. Então, a biotinidase, ela tem a função de achar biotina e deixar a biotina livre no nosso sangue. Agora, você imagina, foca aí, vocês sabendo que eu preciso de biotina para fazer aquele monte de reação metabólica que a gente precisa para sobreviver. Se eu tenho deficiência de biotinidase, ou se a minha biotinidase ela não funciona como devia, eu não tenho biotina livre. Eu tenho deficiência verdadeira de biotina. Deficiência verdadeira de biotina. E eu vou contar para vocês que esse quadro grave acontece em a cada 60 mil nascidos vivos, que é uma doença genética. E você pensa que esse bebê, esse neonato, ele não vai nascer sem nenhum pelo no corpo? Não. A alopécia, a queda é intensa. Mas o paciente tem uma doença na pele que é aquelas dermatites, que a gente chama de eczema. Mas o bebê tem infecção recorrente, ele não tem um sistema imunológico muito bom, tem infecção recorrente, tem atraso no desenvolvimento, então é uma criança que ela não se desenvolve igual às outras. Pode ter convulsão, ter acometimento do sistema nervoso central. E eu posso mudar o pH da urina, por exemplo. Então, veja que assim, a pessoa não tem só uma alopécia, tem deficiência da biotinidase, não tenho biotina livre e eu vou ter só queda de cabelo. Não, gente. Você vai ter um quadro sistêmico, porque eu já expliquei aqui para vocês que a biotina, que é um cofator, que é uma coenzima, ela está presente em quase todos os nossos processos metabólicos que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, quando essas crianças nascem e a gente consegue identificar essas alterações, essas doenças genéticas, está indicado o tratamento é a pessoa tomar biotina, o neném tomar a biotina em doses altas, continuamente. A partir do momento que a biotina entra, eu faço esse diagnóstico precoce e eu dou a biotina, eu tenho essa reversão da alopécia, dos pelos. Eu tenho essa reversão, porque eu tenho deficiência da biotinidase que reculmina na deficiência de biotina. E quando eu dou a biotina para a pessoa, o cabelo começa a melhorar e salva a vida da pessoa. Isso eu tenho comprovação. Isso eu posso falar para você que se a criança tiver precisar, ela pode tomar a biotina que vai salvar a vida dela. Você quer ver outro contexto? Deficiência de holocarboxilase sintetase. Esse nome só tá falando que é uma enzima que fica dentro da célula, que é capaz de ativar a biotina. Então eu tenho uma enzima que fica dentro da nossa célula, que vai lá e biotina, pode ir lá fazer suas coisas, pode começar a entrar no metabolismo e ser o seu cofator. O nome dessa enzima é holocarboxilase sintetase. Esse holocarboxilase sintetase, ela é resultado de quando a biotina se liga a alguma carboxilase. Então, as pessoas que têm deficiência da holocarboxilase sintetase, dessa enzima que ativa a biotina, sem ter essa ligação das carboxilases com a biotina, eu não tenho metabolismo de biotina. Eu não tenho, porque ela tem deficiência da enzima intracelular. Eu não tenho biotina livre. Não tenho, gente. Então, se tem deficiência de biotina, se não tem biotina livre para fazer gliconeogênese, metabolismo dos lipídios, metabolismo dos aminoácidos, a pessoa vai ter, o neném, o neonato,
vai ter repercussão em todo o corpo, em todo o metabolismo. A criança vai ter hipoglicemia, convulsão, coma, vai mudar o pH do sangue da criança e claramente ela vai ter alopecia intensa, dermatite precoce, porque eu tenho deficiência da holocarboxilase sintetase, tenho deficiência de biotina livre. Qual que é o tratamento? Quanto antes eu fizer o diagnóstico, gente, é o caminho, entendeu? Quanto antes eu fizer o diagnóstico, é o caminho, porque aí a gente consegue tratar precocemente. Está indicado dar biotina, quanto antes e de forma contínua. Então, só para você saber, a biotinidase, se eu tenho problema na biotinidase, eu tenho um problema na reciclagem da biotina. E se eu tenho um problema na ativação da holocarboxilase sintetase, eu não tenho ativação de biotina, eu não tenho biotina livre. Então, nesses dois casos, eu tenho repercussão em todo o corpo. Eu não tenho alopecia isolada. Não tem, gente. Não tem. Porque a biotina, ela participa de vários processos metabólicos do nosso corpo, processos metabólicos que são vitais. Agora vem aqui. Tem gente que vira e fala assim pra mim, que vocês vão ver também na internet que o povo vai comentar. Ah, mas eu tô tomando biotina e não acontece nada. É pra tomar mais. Toma mais. Vai melhorar o cabelo e a unha. Pode tomar. E aí a biotina, ela não é inócua. Ela não é. E a gente tem que tomar cuidado com a segurança e o problema real de ter altas doses de biotina. Porque veja bem, tá usando biotina como suplemento estético. Não tem comprovação nenhuma de que vai melhorar teu cabelo ou sua unha. Para de ser louco. Tá? Não tem comprovação. Aí você tá tomando biotina. Aí, de repente, você começa a ficar mais lento, você começa a ganhar muito mais peso, você começa a ficar inchado, você não dorme direito. Aí você vai no médico e a principal suspeita é hipotireoidismo, ou seja, uma desregulação da tireoide. Tá fazendo o seu metabolismo ficar muito mais lento. Então, eu preciso lançar mão de alguns exames hormonais para saber como que tá a sua tireoide. Diante de um provável hipotireoidismo, eu vou coletar um TSH e um T4 e você está usando biotina, o TSH vem errado, falsamente baixo. Porque no hipotireoidismo o TSH está lá em cima, o T4 está lá embaixo. Quando você está usando biotina, o TSH cai. Ela interfere no método de dosagem do TSH. Olha isso. A pessoa tem um quadro de... Tá precisando de remédio essa pessoa. Mas o exame dela é incompatível com o quadro clínico. Por isso que você deve... Toda vez que você vai coletar um exame de sangue, o pessoal do laboratório te pergunta: tá tomando alguma coisa? Aí você tem que responder: tô tomando vitamina. Vitamina é remédio. Porque sabendo que você tá usando a biotina, você tem que ter uma suspensão de pelo menos 8 horas para você coletar o exame. Aí eu vou a mais. Olha só isso. Pra quem acha que tomar biotina é nada. Você tá lá na sua casa, você tem uns 50 anos. Você começa a ter dor no peito. A pior dor da sua vida. Falta de ar, você tá suando frio. Aí você fala assim: eu vou no médico, eu posso estar infartando. Você chega no pronto-socorro na emergência. Você é triado como infarto. Dor no peito, angina, você não consegue se movimentar, entendeu? Não consegue respirar, tá suando frio, até que prova o contrário, isso é infarto. O eletro é compatível com infarto. Quando a gente tem doenças no coração, principalmente as isquêmicas, como o infarto, como a angina, a gente dosa uma enzima que chama troponina. Troponina tá lá no céu quando eu tenho infarto. Troponina estoura, entendeu? A gente faz até a curva da troponina. Agora, se você que tá infartando tá tomando biotina, a troponina vem normal ou baixa. Uma incompatibilidade do quadro clínico eletrocardiográfico para o exame laboratorial. Porque quem está usando biotina falseia isso. Qual que é a consequência? Retardar o diagnóstico do infarto. E qual que é o problema de eu postergar um diagnóstico de infarto? O tratamento, porque tempo é músculo no coração. Você tem um tempo para você dar a medicação para desobstruir a artéria. E o exame está dando que você não infartou. Olha o perigo disso. Então, para quem está achando que tomar biotina é nada, vocês precisam saber desses detalhes. Agora, Ainara, então tá. Quanto de biotina que eu preciso para viver normal? Você precisa de 30 a 40 microgramas por dia.
microgramas. Da onde que vai vir essa biotina, Nara? Da sua comida. Igual vem tudo. Todos os micronutrientes, vem tudo da sua comida. E te digo mais, olha só uma fonte endógena, uma fonte de dentro de produção de biotina. Teu intestino. As bactérias do teu intestino, elas produzem biotina. Então você não precisa suplementar biotina, você já tem biotina, você está comendo biotina. Você não tem que suplementar nada, porque você vai usar a biotina na dosagem que é necessária, fisiológica. Então, você tomar biotina como um suplemento, uma dose suprafisiológica, não vai mudar em nada na sua vida, você vai fazer xixi com biotina. Você vai fazer cocô com biotina. Esse é um ponto importante. Então, assim, no seco, sobre esse vídeo, que já ficou longo, aqui que tem 18 minutos que eu tô falando, sobre esse vídeo, o que você tem que levar? Deficiência de biotina existe. Ela é rara, ela é grave e tem sintoma em todo o corpo. Então, deficiência de biotina é isso. Nesses casos, o uso de biotina oral em doses altas, ele é mandatório para salvar a vida dessa criança, desse neonato. Fora esse cenário, biotina é um suplemento estético. Sem comprovação científica. Principalmente quando a gente fala a seguinte frase: toma biotina que faz bem pro cabelo. Biotina não trata alopecia comum. Biotina não trata queda de cabelo comum, não trata. Agora me conta aqui, manda nos comentários se você já tomou biotina para melhorar seu cabelo. Eu quero saber da sua experiência, entendeu? Ah, Nara, eu tomei biotina e meu cabelo ficou bom. Será que seu cabelo já não ia ficar bom sem a biotina? Você não esperou para ver? Qual que é o diagnóstico que tem no seu cabelo? Se é um eflúvio? Uma alopecia androgenética? Uma alopecia areata? O que tem de diagnóstico no seu couro cabeludo? Qual a doença do teu couro cabeludo? Aí, a partir disso, fica tudo certo. A gente sabe o que tem no couro cabeludo e sabe como trata. E em nenhuma dessas condições de tratamento é com biotina. Deixa no seu comentário aqui se você já tomou suplementação com biotina, qual foi a sua experiência. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, que aqui eu vou trazer tudo mastigadinho e baseado em evidência. Até o próximo.